É por isso que eu gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro diminuiu o Estado brasileiro. Ele conseguiu isso. É uma coisa difícil de você fazer. Imagina, né? Ele conseguiu e começou a dar lucro. E agora você vê a diferença, né? Chegou no final do governo dele com superávit, dinheiro em caixa, um monte de coisa, né? Aí agora você vê aí o governo tendo que taxar mais, Petrobras dando prejuízo. Petrobras, Correios dando prejuízo, um monte de estatal dando prejuízo. E detalhe, o Bolsonaro chegou no final do governo dele com superávit, com imposto mais baixo. Tinha cortado um monte de imposto. Cortou imposto de gasolina, cortou imposto de um monte de coisa. Ou seja, o povo brasileiro, infelizmente, escolheu o caminho do Estado grande, o Estado que vai explodir daqui a pouco. E lembra, Estado explodir, pensa o pessoal que acredita que vai se aposentar pelo INSS. Imagina essas pessoas. É triste esse tipo de coisa, cara. Eu sinceramente, eu não acredito que eu vou me aposentar pelo INSS. Eu acho que não vai dar tempo. Quando que essa coisa vai explodir? É um esquema de pirâmide, cara. É um esquema de pirâmide. Confia em entrar gente no esquema para pagar quem tá saindo. Não faz sentido. Uma hora vai quebrar. É inevitável que uma hora vai quebrar. Quando que vai quebrar, eu não sei, mas uma hora vai. E olha o absurdo, né, pra você ver. Hoje em dia, você pergunta pra qualquer pessoa, você quer ser CLT ou você quer ser PJ? Você quer ganhar 5 no PJ ou quer ganhar 3 no CLT? A pessoa vai querer, que é mais ou menos o gasto que o empreendedor tem, né? Ele fala, não, então me paga 5 no PJ e eu me viro. Todo mundo prefere. E é engraçado, né? Esses tempos atrás eu vi o Negão, sabe o canal do Negão? Sei. Muito bacana. O Negão tava na Jovem Pan falando com os apresentadores lá e entrou nessa questão de CLT. Uhum. Todos os apresentadores estavam defendendo, não, que a CLT, que é um direito do trabalhador, e lá, e não sei o quê. Aí o Negão pegou e perguntou pros caras, pegou e falou assim, mas quem de vocês trocaria seu PJ aí por CLT? Ninguém quis. Falou, oxe, é bom pro outro, mas não é meu rabo, não. E o que eu acho um absurdo. É um absurdo. Você defender uma coisa que você não faz? Pois é. Não, e o pior é ainda o pessoal falando assim, não, mas para as pessoas que ganham pouco, elas têm que ter proteção. Não, coitada, a pessoa que ganha pouco, ela que tinha que ser PJ mais do que todo mundo, né? Porque ela que vai ter o melhor benefício disso daí. Fica a CLT, um monte de imposto, um monte de coisa que não ajuda em nada a pessoa. É muito triste isso. E, cara, é só você ver, pô. Minha filha tá morando nos Estados Unidos agora, né? E, cara, lá é impressionante como é que o mercado lá é forte, né? Você não fica desempregado, bicho. É rápido. O tempo todo você tem oferta de emprego e coisa e tal. Por que isso? Porque justamente você não tem essa burocracia do Brasil, essa insegurança jurídica da justiça trabalhista e coisa e tal. Então as pessoas contratam o tempo todo, né? Você contrata. Se tiver que demitir, eu demito. Pronto, não tem problema. Vai demitir aqui no Brasil pra você ver. Você tá lascado, né? Tá lascado mesmo, tá ferrado. Aí o que acontece? O empregador, ele pensa 200 vezes antes de contratar uma pessoa. Né? E aí você tem esse problema que você tem aqui. É difícil contratar gente aqui. Né? Assim, quem está procurando emprego procura muito, demora a achar alguma coisa. Por quê? Porque ninguém quer contratar. A CLT, é o que eu falo, a CLT ela parte da ideia, né, de que você consegue fazer justiça mexendo na justiça. Então a ideia da justiça trabalhista é privilegiar o empregado, porque o empregado, tadinho do empregado, o patrão malvadão. Vai tacar o terror no cara. Exatamente, só que você não consegue fazer isso. É uma ilusão que esse pessoal persegue. Eles acham que mexendo na justiça que vão conseguir ajudar o pobre do proletariado. Não consegue. Consegue ajudar uma pessoa ou outra que entrou na justiça do trabalho lá. Mas o que acontece? O outro lado muda. Se contratar tá caro, eu não vou contratar mais. Eu vou botar o salário bem baixinho para não ter problema com isso. Se der problema, pelo menos não vai ser um problema menor. Ou seja, você acaba piorando a situação do empregado no longo prazo, né? A justiça tem que ser justiça, tem que ser cega. Olha para os dois lados. Tem patrão que sacaneia empregado? É lógico que tem. Mas tem empregado que sacaneia o patrão também? Tem um monte também. Não tem ninguém bonzinho nesse mundo. Todo mundo é malvadão. O patrão é malvadão, mas os empregados são malvadão também. Então a justiça ela tem que olhar de forma isenta, é o melhor que ela faz. No momento que se caiu na besteira populista do idiota do Getúlio Vargas, se alguém gosta do Getúlio Vargas aqui... problema de vocês aí. Problema do pessoal aí. O idiota do fascista do Getúlio Vargas, que inventou essa história de que não, tadinho do trabalhador, vamos fazer aqui uma rede de apoio pro trabalhador e não sei o que lá. Veja bem. Condenou o Brasil a isso, pô. É por isso que o pessoal sai aqui do Brasil, vai para os Estados Unidos trabalhar sem CLT, sem proteção, sem justiça do trabalho. Lá nos Estados Unidos, se seu patrão te sacaneia, você pode entrar na justiça também, evidentemente. Mas é difícil pra caramba, meu amigo. Você tem que ter dinheiro, tem que contratar advogado. Não é fácil, não. É difícil entrar na justiça lá. Não é igual aqui que fica... Não é igual aqui que você... Trocentos processos, né? O advogado fica te procurando. Não, vou entrar na justiça com o seu patrão aí. Vamos entrar na justiça aí, pô. Não, mas ele não fez nada errado. Não, mas a gente entra na justiça.
Se a gente conseguir ganhar alguma coisa, Beleza. ganha. Se não ganhar nada, deixa pra lá. E não ganhou nada e deixa Pior que pra é lá. verdade. É assim que funciona no Brasil. O Temer chegou a fazer uma reforma para mudar isso, né, em 2017, a Sim. reforma trabalhista, que falava diminuiu que bastante, né? diminuiu um pouco, porque, né, agora se a pessoa perde, ela tem que pagar os honorários, só que agora o STF já entendeu, que já deu entendimento de que não precisa pagar, não. E é mais- Já voltou ao que era E antes. você vê, né? Era muito justo isso daí. Pô, mas não é? Porque senão você a começa a empresa entrar na tá justiça, gastando, a empresa tem que pagar o advogado, né? Ela tem que entrar tem que responder, mesmo que ela tenha feito tudo certo. Isso é outra coisa também que o pessoal adora falar, isso que eu já fui empresário, eu sou empresário Sim. quebrado, né? Fali. O pessoal Não engana fala assim, a gente não, não, Peter, não engana a gente não. não, mas eu paguei tudo, tá? Só fiquei devendo pro governo. Mas aí o que acontece? Né? O pessoal fala assim, não, mas esses empresários que vão reclamando da Justiça do Trabalho, é só fazer tudo direitinho que não vai ter problema. Aqui, meu amigo, pergunta para qualquer empresário, você pode fazer tudo direitinho, tudo certinho, meu amigo. O cara vai te botar na justiça do mesmo jeito. Não tem esse negócio, não tem essa história. Então, ou seja, qualquer saída, o pessoal fica com medo de contratar, pensa duas vezes antes de contratar. Aí você tem um mercado que ninguém contrata. Verdade. Aí fica, ou contrata pra ir no registro, né? Dá um jeito, o cara fica fazendo freelancer e tal. Pois é. Ô, Peter, e o que você acha do MBL, meu? Você acha que eles contra o Bolsonaro, tiraram foto com o pessoal da esquerda lá, você acha que eles se queimaram muito? Eles Eu acho que acabaram, tipo, diluindo ali? Eu acho que eles se queimaram muito, porque ficou muito evidente que eles apoiaram o Bolsonaro no primeiro momento Só pra... e depois eles queriam alçar voo a partir daí, né? E depois traíram o cara, depois começaram a assinar o pedido de impeachment. Pô, aquelas fotos do Kim Kataguiri com o pessoal do PT, meu amigo. Nossa, é ridícula, né? Eu não sei, eu imagino que o Kim Kataguiri realmente foi por falta de experiência dele ali, né? Tanto que você vê que o pessoal, mesmo outras pessoas que também traíram o Bolsonaro, também que entraram, ninguém teve coragem De tirar foto ali. de né? chegar ali, vou tirar foto com o PT. Cara, isso é a morte política do cara, né? E- Não, eles têm um grupo que é muito ligado, né? Que Engajado, muito tal. engajado e coisa e tal. Então esse grupo vai continuar elegendo o pessoal. Eles vão conseguir eleger deputado federal, deputado estadual, mas assim, Vereadorzinho ali. um vereadorzinho tá. ou outro, mas assim, realmente crescer, eu Bom. não acredito. E também grandes figuras saíram de lá, né? O pessoal começou a ver que eles estavam muito batendo. E uma coisa que eu acho que aconteceu também, Peter, deles, foi que eles pegaram, né? Eles pegaram esse voo do Bolsonaro, subiram, conseguiram ali expandir bastante. Depois eles traíram o Bolsonaro. E o pior de tudo que eles fizeram foi votar nulo. Puta, ninguém perdoa, meu, aquilo dali. Quando eu vejo um cara assim, votar no Lula ou no Bolsonaro é a mesma coisa, você começa a olhar e fala, meu, o cara Não. tem cocô na cabeça, né? Você pode não E gostar eu do acho, Bolsonaro. exatamente. Mas, porra, acho que dizer que é a mesma coisa. Dizer que é a mesma coisa, eu acho que ali, até ele trair, o pessoal ia ficar meio assim. Mas o negócio falou, tirou foto aí, ficou feio. Pois é. Mas depois que ele fala os isentão, eu vejo até hoje. Eles postam alguma coisa, o pessoal fica revoltado, né? Sabe o que eu acho que é o problema do MBL? É que eles organizaram as manifestações contra Dilma. Então, eles esperavam que depois que a Dilma caísse, que eles iam ir para o topo. E a população, ao contrário, escolheu o Bolsonaro. Né? Todo mundo se alinhou com o Bolsonaro. Eu não lembro quem que eles apoiaram em 2018, no primeiro momento, se apoiaram o Bolsonaro mesmo, eu não sei. Mas o fato é que chegou na eleição de 2018... Você não pode, meu, ficar em cima Bolsonaro, do muro, né? coisa. E aí o que acontece, né? O que eu entendo foi isso daí. Eles ficaram ressentidos porque a população preferiu o Bolsonaro do que eles. Eles que fizeram todo o movimento de impeachment da Dilma e quem acabou beneficiado foi o Bolsonaro, no final das contas, a leitura que eles fazem da coisa. Só que eles esquecem de um detalhe. Se você olhar ao longo do tempo, o único político brasileiro que consistentemente batia no PT não começaram a bater no PT em 2014, 2015. Bolsonaro tem imagem dele batendo no PT lá em 2000, 2001, criticando o PT e coisa e tal. Então, a minha visão é que a população fez a escolha lógica. A população queria alguém contra o PT e o MBL é o cara novo que sentou na janela, que entrou no ônibus e quer sentar na janelinha já. Pô, não, peraí, né? Bolsonaro já estava nessa história desde lá de trás. Ele já tinha uma bagagem de briga contra o PT muito maior do que do pessoal do MBL, né? Então, acho que esse que foi o grande problema. O pessoal achou que... Aliás, muita gente achou que Bolsonaro fosse um evento temporário, uma coisa passageira. Vai passar, eu vou passar por cima dele, igual o vou Dória apoiar que ele tentou, aqui. O Dória, exatamente. tentou passar por cima. O Dória, a Joyce Hasselman, o Frota. Frota, aquela turma toda ali Sim. achou isso. Não, o Bolsonaro vai ser um fenômeno
passageiro e vai acabar e coisa e tal, né? E eu imagino que muita gente do PSDB também teve essa visão e não é um fenômeno passageiro, justamente porque ele angariou justamente esses votos do contra PT. É o que eu falo para vocês, o que está acontecendo agora não é um aumento da direita, é uma diminuição da esquerda, a esquerda que está caindo. E aí surge o pessoal contra a esquerda, e o Bolsonaro era a melhor pessoa, a pessoa mais consistente anti-esquerda no Brasil, né? E cada vez mais eu fico vendo, né, eu acho que, Peter, quando uma pessoa fala que é tudo a mesma coisa, a pessoa... Não. Nossa, isso daí, até hoje, né, você vê várias pessoas falando, não é tudo a mesma coisa. Aí eles colocam alguma coisa provocando o governo tá gastando muito. Aí o pessoal, não é tudo a mesma coisa? Pois é. O governo voltou com um monte de imposto. Mas Bolsonaro tinha tirado, né? E olha só, eu falo essas coisas porque eu não gostava do Bolsonaro. Você pode pegar meus vídeos de 2017, 2018, eu falava, não, Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno eu votei no João Amoedo. Cara, que arrependimento, meu amigo, eu amaldiçoo todos os dias o meu dedo maldito que apertou 30 naquela urna. Ele também entrou nas fotinhas lá também. Pois é. Tanto que ele foi até expulso, né, do partido. Pois é, e por que eu não gostava do Bolsonaro? Porque eu tinha a visão dele como um cara estatista. O Bolsonaro era estatista. Ele sempre votou a favor do Ele Estado, sempre votou, né? Não, ele achava que a Petrobras é um patrimônio nacional, um Estado grande, então eu tinha essa visão dele. E quando ele veio em 2018, ele falou assim, não, mas eu vou botar o Paulo Guedes. Pô, o Paulo Guedes é bacana, excelente. E vou adotar a cartilha, né, liberal, vou diminuir o tamanho do Estado. Eu falei, pô, excelente. Mas o que eu falei? E eu falei isso em vídeo. Tem vídeo meu da época falando isso. Ó, o Bolsonaro vai entrar, vai ficar 6 meses com o Paulo Guedes, vai brigar com o Paulo Guedes, vai expulsar o Paulo Guedes, vai fazer a socialista toda dele lá. Ou seja, eu posso criticar o Bolsonaro muito tranquilo, porque eu comecei contra ele. Sim. Quem me convenceu a gostar do Bolsonaro foi o governo Bolsonaro. Eu comecei criticando o cara, critiquei os primeiros passos dele, só que aí começou primeiro, eu ver o absurdo da perseguição contra o cara. Nossa. Evidente a perseguição. Em todos os lugares, né? Pô, caramba. Não, e o pessoal conseguia distorcer, ele falava, veja bem, eu não posso fazer tal coisa. Não, o Bolsonaro falou que não tem que fazer nada, o pessoal tem que morrer. Pois é. E outra coisa é a questão da Covid. Ele foi a única voz sincera na política brasileira de tentar conter esse negócio. O resto do pessoal quer tudo que aumentar o tamanho do Estado. Não que tem que contratar e fechar hospital, tudo. Fechar tudo. Fecha tudo, fica todo mundo em casa e não faz nada. Pô, cara, que absurdo isso, bicho. Faz sentido. E ele foi a única voz significativa que bateu, né? Que bateu contra isso, né? E é o que eu fico falando até hoje. A gente tem que agradecer que era ele o presidente nesse momento. E a gente estaria muito pior. Imagina se fosse o Lula, cara. Putz. Ia ser uma catástrofe econômica aqui no Brasil. Né? Porque o pessoal que fez isso por quê? De novo, que é mais poder. Né? A população apavorada passava qualquer coisa. O Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, contratou 12 hospitais de campanha por milhões e milhões, pagou os hospitais, acabou que 2 chegaram a ser construídos, só 2, e foram usados por um mês e fechados, porque não tinha utilidade. Que absurdo, hein? Aí você imagina, e isso aconteceu aqui em São Paulo, teve os hospitais de campanha aqui. Não sei se aqui conseguiram usar o hospital ou não usaram. Eles fizeram aqueles acampamentos, né? Uns acampamentinhos. Pois é. Não, mas foi isso lá no Rio também. Mas assim, acabaram não ficando pronto, e os que ficaram prontos não funcionaram direito, ou seja, acabou que foi dinheiro jogado fora, né? E é por isso que tanta gente foi contra o Bolsonaro, porque, né, queriam gastar dinheiro, porra. Dinheiro é bom, né? E começaram a culpar ele das mortes, não coisas nada a ver, né? Não, que Bolsonaro matou, não sei. Pô, peraí, é uma pandemia, morreu no mundo inteiro, pô. Morreu gente no mundo inteiro. E, Peter, quer mais água, Peter? Uma aguinha, pega uma aguinha aí, Rafa. E uma coisa que é engraçada, né? Você falou que a esquerda tá diminuindo, né? Sim. Eu tenho bastante amigos que são esquerdistas, alguns amigos meus, né? E eu converso com eles, eu falo, e eles têm ideias de direita. Eles querem menos impostos, quer isso, quer aquilo, você começa a ver ele quer mais liberdade. Aí eu falo, meu, mas você tá com a ideia da direita aí. Você tá de esquerda de gaiato, você caiu aí de gaiato, pô. Você é uma pessoa honesta, você é trabalhadora, você tem família, você é tudo que quer menos impostos. Eu falo, meu, o que tá acontecendo com você? Você não tá fazendo a leitura certa, não. O que acontece também é que aqui no Brasil, durante muito tempo, né, você ser de esquerda só tinha esquerda no Brasil, né? Porque o pessoal associava a ditadura militar à direita e ninguém queria ser de direita, evidentemente, né? Você não quer ser de direita, pô, direita ser igual a ditadura militar, pô, que absurdo isso, né? Só que é o que eu falo, eu também sou contra a ditadura militar, tá? Esse é um outro aspecto que eu criticava no Bolsonaro também,
o fato dele gostar dos milico lá, né? Mas, enfim, mas na verdade ele que gostava dos milico, mas não... Mas você Não viveu tinha essa nada. época, ô Peter, ou não? Eu vivi não, uma né? parte, Você era novinho, eu vivi né? o final, né? Eu nasci em 68, eu nasci na época do AI-5, eu nasci em dezembro de 68, época do AI-5. Mas lógico, eu era pequeno, não entendia nada, né? Mas assim, o finalzinho eu lembro quando foi a posse do Figueiredo, lembro do processo da redemocratização, eu já tinha aí meus, não sei quantos anos, 15, 16 anos, sei lá. Sim, mas não pegou mesmo a época. Mas a época mesmo da ditadura eu não peguei. Mas meus pais esconderam militantes esquerdistas em casa. Sério? Eles tinham um amigo do meu pai que trabalhava lá na coisa e escondeu gente em casa para livrar o pessoal. A filha dele, que era de movimento e coisa e tal. E meu pai nunca foi político, nunca teve essa ligação política, mas o senso de injustiça é lógico, é perseguição, né? Sim. Da mesma forma que eu esconderia alguém de Alexandre de Moraes hoje. Pô, tem que esconder, cara, é um absurdo, o cara persegue as pessoas. Pô. Se precisar, se puder fazer alguma coisa para esconder, a gente esconde, pô. Mas enfim, esse tipo de coisa, a ditadura militar brasileira foi ruim, não teve nada de bom. O pessoal fala assim, mas na minha época, naquela época eu era muito... Cara, toda ditadura é bom para quem é ruim para quem se opõe a ela. Os opositores, é lógico que é muito ruim. Para quem não faz nada, quem não é político, não tem problema nenhum. A ditadura aí leva a vida e coisa e tal, segue a vida que segue, coisa e tal. Então, assim, não tem como dizer que foi bom a ditadura militar. Foi uma coisa ruim, foi uma coisa trágica. E eu até falo, né, que em tese a ditadura militar no Brasil foi para evitar o golpe comunista do Jango, né? Será que teria mesmo? Será que ele conseguiria dar o golpe? Que ele queria dar o golpe, eu tenho certeza que ele queria. Ele e o Brizola queriam dar o golpe. A questão é, eles conseguiriam dar esse golpe no Brasil? Eu não acredito que conseguiriam. Ou seja, a situação naquela época é muito similar à situação atual. Você teve as pessoas falando que ia ter um golpe, falavam que o Bolsonaro ia dar o golpe, e aí quem deu o golpe, na verdade, foi o Alexandre de Moraes, foi o STF. O STF é o nosso golpista agora, quem está fazendo o contragolpe. E é a mesma cartilha, prender por qualquer coisa, censura, que teve muito na época, enfim, mesma coisa, mesmo modus operandi.